Eu lembro até hoje do dia em que eu comecei a escrever o roteiro para o primeiro vídeo do Monument Mythos. Na realidade, o que eu estava escrevendo nem sequer era o roteiro em si, mas só um conjunto de ideias e pensamentos que eu estava tendo naquela madrugada aleatória logo depois de ler alguns artigos e estudos sobre descobertas arqueológicas. Eu tinha lido várias coisas interessantes naquele dia: espadas, armaduras, ossos, coroas, todo tipo de bem material maluco que simplesmente não acompanharam seus donos no momento de suas mortes. Porém, diante disso, eu me vi muito interessado em querer saber qual foi a descoberta arqueológica mais antiga da humanidade. E foi aí que eu comecei a ler sobre os fragmentos de uma estrutura que datava os 11.000 anos de idade. Sim, a mesma estrutura que eu cito lá na introdução daquele vídeo. Naquele texto, me prendi bastante em tentar levantar uma reflexão sobre o motivo de nós construirmos essas estruturas colossais em homenagem a algo, e como essa prática era algo muito mais planejado do que instintivo. De qualquer forma, independente da forma com que eu tenha abordado esse assunto, eu não vi muitas pessoas comentando sobre essa dita reflexão. E tudo bem, afinal era só um texto de 2 minutos em um vídeo de quase 40 minutos cheio de maluquice. Porém, aquele primeiro episódio e aquela introdução contemplam o objetivo principal desse canal, antes de se voltar completamente a um estilo de conteúdo mais voltado à análise e opiniões de produções da internet. O Monument Mythos é o meu Analog favorito de todos os tempos, justamente por me obrigar a reviver aquele Thales do começo do canal, que estava mais preocupado em mostrar para os inscritos algo que ele tinha encontrado na internet, do que necessariamente atender exigências com medo de acabar no esquecimento. Ironicamente, apesar de ter criticado a existência de monumentos como ferramentas políticas e religiosas, eu acidentalmente fiz daquele vídeo um monumento à história de um sentimento que, atualmente, eu tenho me esforçado bastante a trazer de volta. Eu fiz daquele vídeo um monumento a mim mesmo. E, bom, eu não quero fazer dessa introdução um texto dramático onde eu me lamento por não ser mais uma versão idealizada da persona que eu trazia para o canal. Na realidade, acho que não só vocês, como eu mesmo, deveria estar muito feliz por estar finalmente trazendo de volta esse projeto que eu tenho tanto carinho e respeito. E por isso, antes da gente começar, é bom avisar que isso aqui não vai ser um Redux, onde eu trago toda a história das 2 temporadas de forma resumida em apenas um videozão longo, até porque eu pretendo tratar desse projeto com o mesmo tanto de carinho que ele merece. Então, vamos começar da onde a gente parou. No último vídeo, que deve ter sido há uns 7 anos atrás, eu continuei com o meu planejamento de fazer análise de episódios que possuem apenas um foco. Como por exemplo, no terceiro episódio a gente focou só nos vídeos que davam algumas informações sobre o vidro de Gizeh e qual relação ele tinha com a Estátua da Liberdade. No vídeo anterior, o nosso foco foi só nos episódios que possuíam ligação com a trágica história do anjo. Entendeu como funciona o nosso método científico-biológico? Então, basicamente, os episódios que faltam a gente abordar para concluir a segunda temporada não apresentam muita conexão direta entre si, ao menos superficialmente. Eu digo isso porque, ironicamente, todos os vídeos que levam a gente até o Nixon Verso se tratam de sequências ou consequências de elementos que foram apresentados justamente na sequência que eu trouxe lá no primeiro vídeo. É claro que a gente não vai ver nada relacionado ao Rushmore Revenge aqui, mas o resto acaba voltando, então nem vem tirar o meu crédito de ter previsto o futuro, mesmo que eu não tenha feito isso e esteja só forçando. Enfim, bora continuar. Hoje vamos começar aprendendo um pouquinho mais sobre o maravilhoso mandato do nosso presidente favorito, mais especificamente durante o final dos anos 60. Nesse vídeo a gente tem um documentário produzido no mesmo estilo que a gente viu lá em Jim Democracy, e aos poucos vai ficar ainda mais claro que existe um certo paralelo entre as duas produções. A narração nos conta que durante as considerações finais do jornal ABC News, o âncora Frank Reynolds anunciou que no dia seguinte os telespectadores iriam presenciar o começo de uma aventura gloriosa, e recomendou que todos estivessem preparados para isso. Obviamente, o clima misterioso dessa revelação rapidamente se espalhou entre os estadunidenses, fazendo com que a população ficasse justificavelmente apreensiva com o que estava por vir. Claro que, por terem o tão amado presidente Jim no comando da nação, o povo não estava com medo do anúncio de uma suposta guerra nuclear iminente, ou qualquer outro tipo de tragédia parecida. Afinal, todas as suas esperanças haviam sido doadas unicamente na figura messiânica de James Dean. Com isso em mente, por saberem que o anúncio vindouro seria alguma coisa maravilhosa para o bem da nação, as pessoas começaram a se organizar para fazer daquela transmissão um motivo de festejo e comemoração. Muitos reuniram suas famílias na frente da televisão, preparavam jantares fartos e até convidavam seus amigos e vizinhos para que todos pudessem pular de alegria ao mesmo tempo quando a belíssima voz do presidente proferisse as tão
aguardadas palavras animadoras. O interessante é que, de acordo com o que foi dito pelo Frank Reynolds naquele início, não haviam detalhes reais sobre o que seria a revelação, e muito menos quem exatamente seria o responsável por isso. Toda a relação que o povo fez entre o presidente e o mistério ao redor da revelação foi feita puramente com base no que o próprio Jim fez durante a época das eleições, quando foi anunciado que algo seria revelado no dia seguinte, mas no fim se tratava apenas de uma propaganda política. É claro que, por mais estranho que tenha parecido a população ter ficado feliz com uma propaganda, foram esses eventos que levaram Jim a se tornar o homem eleito com mais votos naquele ano. Então não era um absurdo imaginar que ele tivesse novamente envolvido com o que seria revelado naquele ano. A transmissão aconteceu no dia 13 de maio de 1969, e logo após o fim do ABC News foi registrado um recorde inalcançável de televisores ligados ao mesmo tempo. Toda a população assistiu com os olhos arregalados tão prometida revelação. James Dean's America is hell, but you still don't believe us. You'll hear the truth from James Dean himself. Nesse exato momento, todas as sirenes de ataque aéreo foram ativadas pelo país. O volume indiscutivelmente anormal do som transmitido não só gerou uma explosiva reação de pânico na população, como também explodiu os tímpanos de qualquer pessoa que tivesse a menos de 4 metros de distância das sirenes. A partir daquele ponto, a América ficou em completo caos. As entradas para os bunkers de ataques nucleares ficaram completamente lotadas de pessoas temendo por suas vidas. Carros foram abandonados no meio das vias, incêndios começaram a surgir do nada e todos os hospitais ficaram totalmente sobrecarregados em menos de 1 hora. Seja lá quem tivesse sido responsável por tudo isso, certamente havia planejado aquele ataque de forma ordenada. Os carros abandonados impediram que ambulâncias e outros serviços de emergência agissem com mais eficiência, e os incêndios geraram nuvens de carbono que poluíam os sistemas de oxigênio dos bunkers, fazendo com que milhares de pessoas tivessem danos em suas vias respiratórias. Não parecia haver exatamente um objetivo em todo o inferno produzido pelos terroristas, mas o presidente não podia deixar o seu povo sofrendo. Durante o início do caos, o Jim foi levado para um bunker de segurança, onde podia escutar os gritos e lamentações da população. A sua inquietude e senso de responsabilidade logo o fez abandonar o seu abrigo e começar a realizar ligações para setores que pudessem reduzir os danos. Ligou para a Guarda Nacional, dando ordens para que os carros fossem tirados das ruas e que desligassem sirenes, e também ligou para o Exército, ordenando que todos os mísseis fossem desativados. No fim, aos poucos as feridas da América foram se curando, mas ainda haviam certos setores que precisavam concluir seus serviços, como a desativação das sirenes que não paravam de soar. O Jim logo se pôs a desligar sozinho a sirene próxima à Casa Branca, e apesar de ter conseguido realizar isso de forma bem rápida e eficiente, as consequências acabam chegando para o corpo de um ser humano, independente do quanto ele seja incrível. Por ter ficado muito próximo ao som da sirene, o Jim ficou completamente surdo, além de sofrer com diversas hérnias abdominais, algo que acabou compartilhando com milhares de outros americanos que também ficaram próximos do som. No fim, o que realmente se tornou um símbolo inesquecível daquele dia foram os milhares de corpos de técnicos que foram mandados para desativar as sirenes, mas acabavam falhando em sua missão. Como resultado, a América presenciou diversas pilhas de corpos que iam desde o chão até o topo das sirenes. Como eu disse antes, as feridas da América foram se curando. Porém, como resultado, várias cicatrizes ficaram nos corpos e memórias da população. Aos poucos, o governo coordenou as pessoas de volta para suas casas, providenciando vendas para os idosos, doentes e crianças, para que não vissem um nível de destruição deixado nas cidades, e muito menos os corpos que estavam espalhados pela rua. O centro hospitalar Walt Disney, vendo uma boa oportunidade de parabenizar o presidente Jim pelo seu ato de coragem, realizou um investimento para doar aparelhos auditivos tanto para o Jim quanto os funcionários que participaram do processo de pacificação. No entanto, apesar do seu problema auditivo ter sido resolvido, o Jim ainda sofria com uma grave consequência daquele dia, pois a sua pele apresentava diversos ferimentos e marcas causadas pelo som contra sua pele.
pele, sendo um enorme obstáculo para que o Jim pudesse realizar uma declaração pública com relação ao Ocidente. Não podendo macular sua imagem de força e esperança, o Jim então teve a brilhante ideia de fazer um discurso pelo rádio, aproveitando que a sua voz era suficiente para acalmar os corações ansiosos da população. Tendo essa ideia em vista, o Jim organizou com a ajuda de uma grande estação de rádio para que utilizassem os reprodutores de áudio daquelas sirenes para transmitir sua mensagem de conforto, que foi ao ar após as considerações finais da ABC News. It's Jimmy speaking. I'm sorry, very sorry for what's come to pass. I wish I could bring back your friends, your family. I want to fix everything. This is not the announcement I planned for, but as you know, there are people who have it in for us. The Anti-Dean Association. They hijack our systems. They hurt people. The Anti-Dean Association is an anti-American association. I want you to keep an eye out for them. They will not be hard to find because they are very proud of their silly ideas. Find them and bring them to your local authorities. We'll make things right. We have places for people like them. This is Jimmy, signing off. É após essa transmissão que as coisas voltam a ficar um pouco estranhas, porque a declaração de que o grupo anti-Jim seria também um grupo anti-americano fez com que a organização rapidamente fosse perseguida pelas autoridades do governo. Diversos membros da ADA acabaram sendo apreendidos durante esse período e levados até uma área de detenção e reabilitação localizada no monumento a Washington, local escolhido como uma forma de simbolizar um retorno metafórico ao antigo sentimento americano de união. O curioso é que, como a gente sabe muito bem, o monumento abriga uma das árvores especiais com habilidade de manipulação dimensional e temporal. Então, as pessoas que eram enviadas para lá retornavam com outras personalidades, sem possuir memórias dos seus crimes e com leves diferenças corporais. Óbvio que isso implica que essas pessoas estavam sendo trocadas por suas contrapartes de outra dimensão, mas isso não é especificado pela narradora do documentário, então a gente só pode supor que era isso. O engraçado é que, ao perceberem as mudanças positivas nas pessoas que iam para essas áreas, diversos cidadãos americanos pediram para também serem levados e passarem pelas mesmas mudanças, o que felizmente não aconteceu, já que o governo se recusou a permitir que indivíduos que não fossem abertamente parte da ADA se aproximassem da zona de reabilitação. Esses pedidos foram de escala tão grande que o próprio presidente teve que declarar sobre isso em uma transmissão feita por rádio. A lot of you want to be sent to the same places we're sending those anti-Deaners to. I get it. Those who come out of these places, they look clean as a whistle. But if we send you to those places too, then those correctional facilities lose their purpose. If we send everyone to prison, then what's a prison anymore? This is Jimmy signing off.
Esse argumento até que é bastante válido e parece ter sido suficiente para que as pessoas parassem de fazer esse pedido absurdo. Porém, essa frase do Jim sobre as prisões em específico é algo que vai acabar voltando pra gente muito em breve. Não durante esse vídeo aqui, não durante esse episódio, mas em breve. Então mantenha isso na memória. O restante do documentário tem alguns detalhezinhos interessantes, mas nada fortemente relevante. Então vou ser bem breve a partir de agora. Em certo ponto, o Centro Hospitalar Walt Disney, em parceria com a Maze, desenvolveram um aparelho auditivo interno capaz de recuperar 100% da audição perdida dos pacientes. O primeiro a passar pela cirurgia foi o James Dean, e isso motivou ele a iniciar um projeto de governo para implantar esses mesmos aparelhos em todos os cidadãos que estavam sofrendo com a surdez. Como a gente sabe, o Jim tem uma lábia muito poderosa, então em um discurso acidental, ele conseguiu convencer os senadores a irem adiante com o projeto, conseguindo fundar o Departamento de Tecnologia algumas horas depois. Esse teria sido o departamento executivo mais rápido a ser aprovado na história dos Estados Unidos, e a sua escala de ação foi só aumentando. Primeiro, diversos centros de cirurgia foram construídos para que os aparelhos fossem implantados nas pessoas que foram vítimas do incidente. Em seguida, para tornar o processo mais rápido, androides cirurgiões foram aprovados para participarem do processo, aumentando a eficiência das cirurgias em 250%. Para tu ter uma noção, em alguns meses não havia mais sinal da existência de surdez extrema no território americano, basicamente confirmando que os Estados Unidos foram a primeira nação a extinguir a surdez por completo. E para melhorar, depois de simplesmente resolver um enorme problema de saúde pública e receber milhares de prêmios de instituições de saúde internacional, tudo que o maldito do Jim declarou foi... All we did was fix some ears. Cara, sim, caso não tenha percebido, a gente não tem nenhum sinal de TFMD aqui nesse episódio. E todo o caos sofrido foi responsabilidade única da ADA. Mas, analisando com cuidado, eu tenho a impressão de que tem algo muito errado aqui. Em nenhum desses vídeos onde o mandato do Jim é abordado, a gente tem algum tipo de criatura sobrenatural ou coisa parecida fazendo bagunça. Muito pelo contrário, muitas vezes os causadores disso são justamente os membros da ADA. O que me leva a crer que ou esse grupo sabe de algo que a gente não tem acesso e não tá nem aí pra moralidade na hora de provocar esses atentados, ou todos esses documentários sobre o Jim se tratam de puro revisionismo histórico. Todos esses incidentes envolvendo o Jim até o momento foram contados pra gente sobre o ponto de vista, obviamente, parcial. O Jim é sempre perfeito, heróico e amado por todos, algo que a gente sabe que é absurdamente impossível quando se é presidente. Sem contar que ele sobreviveu ao contato direto com o som das sirenes e sobreviveu com feridas e surdez, enquanto foi relatado que milhares de técnicos morreram só de se aproximar. É evidente que existe toda uma narrativa ao redor do Jim, e isso tudo fica ainda mais complicado quando a gente tem que lidar com coisas que podem ser ou não ser de origem sobrenatural. Quem diria, eu realmente achei que a gente não ia voltar para esse ponto da história, mas aqui estamos nós. De acordo com o texto apresentado sobre essa imagem, a foto em questão não se trata da Estátua da Liberdade, mas sim da Estátua do Progresso, localizado no porto de Said, no Egito, curiosamente a entrada do Canal de Suez. A estátua em questão também foi feita pelo Frederick August Bartholdi, antes de começar a trabalhar na Estátua da Liberdade. Então, sim, isso cria uma conexão bem interessante e direta entre o que a gente já viu lá em Liberty Lurker e também em Suez Canal Crab. Mas calma, antes da gente juntar tudo como em uma coxa de retalhos, o vídeo em si apresenta pra gente alguns registros de áudio do responsável pelo projeto do Canal do Suez, o senhor Ferdinand de Lesseps. Eu adoro falar esses nomes. Nos áudios, ele diz o seguinte: muitos não podem dizer de onde vem o meu sotaque. Eu culpo isso aos meus anos de serviço diplomático. Enquanto o meu sotaque sofreu por causa disso, o meu conhecimento sobre a natureza humana não. Diplomacia, não a psicologia, é o verdadeiro estudo da mente. Hoje eu sei qual é a única e verdadeira fonte de felicidade. A fonte para toda a categoria de felicidade: eficiência. Toda a felicidade vem da eficiência. É a facilidade para o sucesso, não o sucesso em si, que determina a qualidade da satisfação. Foi o meu desejo por eficiência que me levou a estabelecer a Companhia do Canal de Suez. Assim como o Colosso da Antiguidade, eu desejava unir a Rota Leste com a Oeste. Eu queria as unir na fração de tempo que levaria para alcançar no passado. Existe um sonho que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Talvez uma premonição. Um viajante em um futuro distante parado na entrada do Canal de Suez, observando com êxtase os navios passarem. O viajante percebe que ele alcançou a verdadeira felicidade, maior do que qualquer ser humano que já esteve ali antes. Pois aos seus pés, na sua época, o canal teria poupado para nossa civilização um total de milhões de anos em tempo de navegação. Obviamente,
nós não vamos estar lá para compartilhar essa sua realização, e o viajante nos conheceria apenas como personagens dos mitos do seu tempo. Mas acredite, isso vai acontecer. Navios vão prestar serviço por centenas de anos, e marinheiros vão dedicar menos tempo procurando por seus destinos e mais tempo nos seus destinos. O canal de Suez é eficiente, e felicidade vai vir dele infinitamente. Muito obrigado. Até agora, o que vocês ouviram foi um discurso que eu escrevi para a grande abertura do canal. De qualquer forma, eu não o li. Eu não poderia mentir na frente de todos. Eu não escolhi construir o canal. O Homem da América me ordenou a isso. E a qualquer noite, ele pode mergulhar nos meus sonhos. Eu sei o quanto isso é bizarro, mas antes da gente tentar encontrar uma explicação para essa maluquice que o Ferdinand aí revelou, é importante a gente dar continuidade ao vídeo, porque o segundo trecho dele tem mais algumas coisinhas interessantes a revelar. Começando pelo fato do dito homem que pode mergulhar nos sonhos ter sido a principal inspiração para o livro escrito pelo próprio Ferdinand, chamado de O Homem Afundando e a Fruta Proibida. O trecho que vem a seguir seria uma animação inspirada em um trecho do livro, então esperem ver algum tipo de simbolismo estranho. Como eu disse, simbolismos estranhos. Mas não desanima, porque esse pequeno trecho aqui explica algo bem interessante que vai ser revelado pra gente em um outro vídeo. E a gente tem muita coisa pra digerir ainda. Na sequência desse trecho, a gente tem um retorno bem interessante às gravações de áudio feitas pelo Bartholdi, que a gente viu lá na primeira temporada. Porém, dessa vez é revelado que muitas dessas gravações foram desmentidas como sendo produções de um grupo chamado de Mentirosos da Liberdade, que além de produzirem essas propagandas enganosas, ainda vendiam artefatos antigos ditos serem falsos. Nada é muito aprofundado sobre eles, porém é dito que diante de todas as gravações, havia uma que ainda estava sob debate entre os especialistas, e ela revelava algo extremamente sério. Para a providência eu confesso. Esse é um fardo pesado que eu não podia compartilhar com o mundo, mas eu não posso continuar carregando isso nos meus ombros sozinho. A parte mais difícil, a parte mais dolorosa, a que fez meu sono ir embora e o meu cabelo ficar cinza, foi a construção do pedestal. Apesar da estátua ter sido idealizada para ser um presente, o embaixador americano regularmente nos encorajou a seguir os pedidos do presidente Grant. Nós fizemos um acordo e a cada mês nós recebíamos vários designs e pedidos de tamanhos para o pedestal. Depois de 4 anos, os pedidos para mudar o tamanho da estrutura se encerraram. As pessoas normalmente me perguntavam por que do pedestal ser tão desproporcional à estátua. E tudo que eu dizia para eles era: pergunte aos americanos. Mas eu sei o porquê do pedestal ser tão grande. Eu simplesmente não podia dizer a eles a verdade. Eu não fui forte o suficiente. A verdade é que eu construí um abatedouro, só para ele. O Grant me disse que ele era alguém normal como nós. Eles o chamavam de serpente com chifres, ou Hanodaganer. Opa, calma. E sim, eu sei que o nosso querido Bartholdi revelar algo bem importante a partir desse ponto, mas não teria graça revelar tudo de uma vez, né? Então antes da gente seguir, vamos abrir uma outra página aqui do lado e vamos assistir um outro episódio igualmente importante, chamado de...
Bom, eu acho melhor eu deixar a minha opinião com relação ao episódio pra depois, porque ele é uma entrada absurdamente importante pro decorrer da narrativa. Não que o Monument Mythos tenha episódios fillers, mas enfim, tu entendeu. Aqui a gente retorna pra história da Virginia, que estava muito longe de acabar com a revelação bizarra de que os seus órgãos estavam ao contrário. E sim, eu sei que essa frase sem o contexto da série parece muito bizarra, mas acredite, ela continua bizarra do mesmo jeito. Washington Wonderland, apesar de não se aprofundar muito nesse detalhe, se trata de um conjunto de gravações feitas pela Virginia muito tempo após o que é conhecido como a tragédia da árvore Rockefeller. Tudo bem que em certo ponto desses relatos fica claro que essas gravações foram preparadas por agentes do governo após tentarem, sabe como é, fazer uma lobotomia na pobre coitada. Essa teria sido a primeira, última e única vez que a garota teria falado com detalhes sobre o ocorrido envolvendo a árvore especial. E tudo descrito por ela misturam elementos que nós já vimos com certos pontos de vista alternativos e coisas que foram apresentadas superficialmente. Ela começa revivendo suas memórias do fatídico dia em que tudo na sua vida foi trocado, da história que ela conhecia, dos prédios da sua vizinhança, até mesmo seus pais. Tudo ao seu redor havia sido simplesmente substituído e isso tinha um motivo. Apesar da Virginia não dizer isso diretamente, nós sabemos muito bem que ela foi trazida de uma outra dimensão, onde as coisas são levemente semelhantes. Aqui a gente tem um detalhe bastante curioso que também não havia sido abordado anteriormente, que é o fato de ter realmente ocorrido uma troca das crianças, no sentido de que a Virginia e seus amigos não foram levados do nada para outra dimensão, mas sim trocaram de posição dimensional com as suas contrapartes, entendeu? Eu espero que sim. Desse modo a gente já conhece ao menos superficialmente como funcionam os poderes da árvore especial e que tipo de relação elas têm com essas viagens dimensionais e temporais. O que existe de realmente relevante nesses relatos da Virginia é a descrição do que ela viu pouco depois de ter sido levada pela árvore. Da forma que a gente conhece a história dela, ela apenas foi atingida pelo raio e imediatamente surgiu em outra dimensão. Mas não. Logo depois de ter sido pega por um dos feixes elétricos da árvore, a garota se viu em um campo completamente tomado pelas árvores especiais. Essa dimensão de bolso contava não só com um horizonte desses seres, mas como o céu espelhava as exatas mesmas árvores. Da mesma forma que debaixo do solo, formado apenas por uma camada fina de pó, a Virginia podia enxergar mais reflexos das mesmas árvores que se estendiam infinitamente. Ainda bem que vocês não precisam contar só com a minha descrição, porque essa é uma parte bem confusa e bem psicodélica. Então, por sorte, o desenho que a Virginia usou como exemplo de como seria esse local consegue representar muito bem que essa dimensão serviria como um hub ou um menu principal de acesso a outras dimensões. O próprio destaque dado à poeira que compõe o solo desse local também parece ter sido proposital, à medida que um pó com cheiro de talco de bebê também é descrito lá em Washington Revenge, episódio que finalmente faz um pouco mais de sentido quando a gente leva um Washington Wonderland em consideração. A Virginia continua descrevendo que após conseguir interpretar como aquele lugar bizarro se formava, ela acabou ouvindo alguns passos se aproximando, sendo esses de uma figura desconhecida que, felizmente, acaba se tornando companheiro dela dentro daquele lugar. A figura é descrita como sendo um homem alto, com olhos cansados e voz calma. Ele se aproximou calmamente dela e disse a famosa frase que abriu a primeira temporada: "As árvores não são árvores". Esse homem em questão é nomeado pela garota como Everett, e ele acaba tendo um papel muito importante não só durante o período dentro daquela dimensão, sendo a principal fonte de segurança e conforto para a Virginia durante o período que ficaram lá, como também importância no momento que a Virginia é aleatoriamente levada de volta para outra dimensão. O restante da história a gente conhece lá durante a primeira temporada, ao menos até o ponto em que a garota atingiu os 18 anos. Tudo a partir desse ponto é muito bizarro, porque é claro que a Virginia não saiu dessa experiência sem nenhum trauma. Então tudo que ela descreve tem um tom meio apático, como se ela já não se importasse mais com nada. Ela conta que assim que atingiu os 18, o primeiro lugar que visitou foi o Rockefeller Center para tentar falar com a árvore, o que de fato ela consegue, porque chegando no lugar, ao olhar para o topo do prédio, ela pode enxergar a árvore esperando por ela. É dito que a árvore sabia que a Virginia queria voltar para casa, então pede para que ela volte 3 anos depois. A Virginia faz isso, porém sempre que ela retornava para o lugar, a árvore ia pedir para voltar 3 anos depois. Isso é repetido mais 3 vezes, até que um dia a Virginia percebe que está sendo seguida por um homem que logo ela descobre ser um agente do governo que teria a missão de vigiá-la e protegê-la. Porém, logo essa proximidade entre os dois resultou em uma relação amorosa, que por si só gerou uma gravidez.
O filhotinho dos dois é chamado pela Virginia como Pequeno Everett, em homenagem ao homem que protegeu ela nos campos das árvores. E o casal parecia se amar e viver muito bem. Infelizmente, a Virginia ainda queria muito voltar para sua casa, então foi visitar a árvore do Rockefeller Plaza uma última vez. Naquela ocasião específica, a árvore deu orientações para que a Virginia seguisse em uma direção para que enfim pudesse encontrar o caminho para casa. Ela, grávida, andou por 4 dias debaixo de chuva e sol, e aos poucos começou a ouvir a familiar canção da árvore especial vindo diretamente do monumento a Washington. E caso tu se lembre de Washington Wormhole, e eu espero que tu se lembre bem, porque o elevador que a Virginia pega para subir no monumento tinha um outro propósito que não era apenas levar os visitantes para uma visita mais interessante, mas para servirem de alimento para a árvore. A Virginia foi largada em pleno ar, porém quando seu corpo atingiu o chão, algo como a sua alma seguiu adiante para debaixo do solo, atravessando o centro da Terra e indo para outra dimensão. A Virginia acorda no mesmo cenário onde foi derrubada, porém o seu corpo completamente esmagado e ensanguentado por causa da queda, já não contava mais com um bebê na sua barriga. Naquela dimensão não havia mais Pequeno Everett, nem o seu marido, nem os seus pais. Apenas a dor constante e a canção ensurdecedora da árvore que havia acabado de ser alimentada. Analisando com cuidado as informações que são contadas pra gente a partir desse ponto, é possível ficar bem perdido e confuso, até porque as coisas não parecem se encaixar exatamente nos nossos olhos. Ao mesmo tempo que por fora, ou ao menos de algum outro jeito, as coisas se encaixam. Não sei como tu consegue entender isso. A Virginia diz que em algum momento a música cantada pela árvore ficou mais alta e um repentino clarão de luz teria levado ela e os outros corpos jogados no local para fora do monumento. Ali ela pôde ver o monumento se erguendo, estando cercado por um campo de árvores especiais. Suas últimas memórias era de ter sido levada para um hospital para que pudesse se recuperar dos seus ferimentos. Porém, ao chegar lá, agentes do governo a informaram que ela estava em 2003 e que tudo que ela achava que sabia estava errado e que todos os que ela conhecia estavam mortos. Nesse momento, é importante ressaltar que durante o período em que a Virginia visitava o Rockefeller Plaza, a árvore sempre repetia uma frase que dizia: "Você precisa estar pronta para trocar uma vida pela sua própria." A Virginia achava que isso era um lembrete de que, quando ela fosse levada para casa dela, ela trocaria de lugar com uma Virginia de outra dimensão. Mas não, a vida que foi trocada para que ela voltasse para o seu mundo era a vida do Pequeno Everett. E tudo que ela podia fazer era rezar para que ele estivesse vivo naquele campo de árvores especiais. A Virginia passou por uma última lobotomia e depois disso nunca mais falou de novo. Viveu o resto dos seus anos com o corpo paralisado devido aos ferimentos na sua coluna, tendo apenas movimento suficiente para completar sua série de pinturas chamada de A Vida Correta. De modo geral, a partir desse relato, o próprio documentarista acaba nos revelando algumas informações relevantes, tais como o fato dela ter falecido aos 59 anos em 1980 e que seu filho Everett foi o 20º desaparecido de Washington. Lembra deles? Eles eram as 20 pessoas que teriam simplesmente sumido ao entrar no monumento entre 1910 e 1971, e eu lembro que quando essa informação é contada pra gente lá em Washington Wormhole, apenas 19 fotos são exibidas. Agora a gente sabe que ele não tem uma foto, se dá pelo fato do Pequeno Everett ter sido só um pequeno mini criança em desenvolvimento que acabou ficando na outra dimensão. Existe um conjunto de declarações aqui que são realmente confusas, como o fato da Virginia ter ido para 2003, porém é dito pelo documentarista que ela teria morrido em 1980. Isso não faz o menor sentido, ao menos por enquanto. Então não se preocupa muito com isso por enquanto, porque esse detalhe vai ser explicado em outro momento. Então vamos só voltar rapidinho para o nosso foco e voltar lá para o final de Liberty Lockers. Antes de chegar no ponto onde eu queria, a gente precisa juntar algumas informações que foram lançadas pra gente no decorrer de todos os vídeos da segunda temporada até o momento. Mas vamos focar em apenas uma coisa. O TFMD, chamado de Serpente com Chifres, ou Horned Snake, esse bichão maluco aí, é apresentado bem vagamente pra gente em diversos pontos, seja em citações ou em simples simbolismo. Porém, a gente nunca chegou a analisar ele com cuidado ou sequer fomos apresentados a uma origem exata para ele, ao menos até agora. Durante as gravações de áudio, o Bartholdi confirma que construiu o pedestal da Estátua da Liberdade para servir como abatedouro para alimentar um TFMD, o mesmo bicho que a gente viu sair da estátua lá no primeiro vídeo da primeira temporada. Esse evento, no próprio Liberty Lockers, é dito como ter sido proposital e que aquela foi realmente uma soltura planejada e que o governo americano mandou um grupo chamado de quitonautas para analisarem o local debaixo do pedestal, chamado de metaestrutura da Serpente com Chifres, chamada também de País das Maravilhas.
Irmão, essa porra aí é literalmente o campo de árvores especiais descrito pela Virginia na gravação. A gente pode observar a mesma estrutura de árvores espelhadas em um horizonte que se repetem no céu e no solo. É exatamente o mesmo lugar. Agora, vamos voltar nossa atenção para os escaladores. Sim, eu sei que eu não falei deles, mas esses carinhas aí são descritos pela Virginia como sendo pessoas que tentaram escalar as árvores, mas acabavam ficando absurdamente esticados e secos como cobras. E ok, mantém isso na tua memória. E vamos focar na animaçãozinha que foi inspirada no livro do Ferdinando, onde a gente vê claramente uma silhueta do George Washington prestes a cortar uma árvore especial, mas por algum motivo começa a ser transportado para dimensões espelhadas abaixo da árvore, que começam a esticar ele ao ponto do rapaz ficar completamente reconhecível. A criatura presente dentro do pedestal era chamada de serpente com chifres e o seu apelido era Hanodaganirs. Acho que eu pronunciei certo. Um termo em uma língua nativa americana chamada de Iroquois, que pode ser traduzida como devorador de vilas ou destruidor de cidades. Ambos apelidos dados sabe a quem? Ao próprio George Washington em 1753 durante a Guerra de Revolução Americana. O Bartholdi diz que o pedestal era como uma prisão ou uma jaula para prender ninguém menos do que o pai fundador daquele país, agora conhecido apenas como a maldita serpente com chifres. O último episódio da temporada se abre com uma frase dita pelo segundo presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, onde ele declara que a Estátua da Liberdade precisava se refrescar de tempos em tempos no sangue de patriotas e tiranos. Basicamente uma confirmação de que os sacrifícios feitos nos pés das árvores especiais eram abertamente reconhecidos pelo governo americano. O episódio em si é dividido em diversos pequenos trechos que concluem certos pontos narrativos que estavam incompletos. Como por exemplo, no primeiro a gente tem a última postagem feita no canal do Dr. Disturbing, onde ele mostra algumas pinturas que o seu pai adorava. A primeira se chama de A Apoteose de Washington, feita por Constantino Brumide. Essa é uma pintura real que está presente no Capitólio americano e que possui uma cacetada de simbolismos escondidos nos pequenos detalhes. A pintura toda é composta por um total de 6 cenas que representam conceitos nacionais americanos, como a guerra, a ciência, a marinha, o comércio, a mecânica e a agricultura. Essa imagem apresentada no vídeo representa apenas a cena guerra, que dá maior destaque à vitória do George Washington contra a Inglaterra, enquanto o mesmo ascende aos céus sendo protegido por duas guerreiras, a tirania e a liberdade. O curioso é que a imagem da tirania apresenta todos os objetos que a Estátua Liberdade também carrega, o que na história da própria série possui um simbolismo muito forte à medida que a estátua viva é usada para caçar e decapitar todos aqueles que tinham conhecimento ou eram contra as ações do governo americano. A segunda pintura se chama de O Caminho para a Felicidade, e o mais bizarro é que ela realmente foi feita pelo ator James Dean. Não existem muitos detalhes sobre o contexto dela, no entanto a coincidência dessa pintura ser real e representar árvores muito parecidas com as árvores especiais é algo muito, mas muito bizarro. O trecho se conclui com o responsável pelo canal se despedindo dos espectadores e rezando para que consiga reencontrar seu pai no futuro. Isso tudo logo se mostra ser eventos que precedem a morte de Lauren e Kim Arnoldson, cujos corpos foram encontrados no Grand Canyon. Já foi apresentado nos episódios anteriores o que realmente aconteceu, então muito provavelmente ambos foram atacados pela Liberdade que vagava pela região. Porém a versão dita aqui revela que ambos teriam sido vistos voando um enorme balão, porém o vento teria feito o objeto perder o controle, terminando na morte de ambos. No segundo trecho a gente volta para um vídeo tão esquecível da primeira temporada que eu nem sequer sabia que seria citado de novo, que no caso é o Delaware Double. Mas nada temo, eu também não lembro de nada do que aconteceu nele e não tem nada nesse trecho que referencie diretamente os eventos mostrados lá. Na realidade, esse trecho chamado de A Última Transmissão do Jornal de Delaware possui um tom muito mais estranho.
Ok, isso tudo é muito bizarro, mas dá pra pegar ao menos algumas informações vindas de detalhes que já haviam sido apresentados pra gente. O carinha responsável por essa transmissão, assim como o nome dele e os outros nomes citados por ele também revelam, se trata de Leonard W. Morlin, o marido de Virginia e também o secretário responsável por revelar os detalhes malucos sobre os Lincoln Lookers, o Guardião de Gizeh e o próprio Star Things. Ele revela que havia sido mantido sob cativeiro da ADA durante anos, sendo forçado a revelar essas informações para dar legitimidade ao que era dito. Em certo ponto, ele até conseguiu fugir e correr para o estúdio amador que ele tinha no porão, podendo assim ler suas próprias declarações em transmissões que eram exibidas no jornal de Delaware, exatamente como ele estava fazendo naquela última vez. Ele cita também detalhes sobre o Alcatraz Attack, algo que a gente também viu lá na primeira temporada. De fato, a ilha inteira era algum tipo de organismo, e assim como foi previsto, a ilha teria assimilado boa parte do país, fazendo de si mesma uma cópia exata do local. De acordo com Leonard, tudo havia sido copiado com perfeição, inclusive as pessoas. Esse evento todo é comparado com o paradoxo do navio de Teseu, que muitos de vocês devem conhecer. Porém, de forma resumida, se trata de uma anedota onde o navio de Teseu precisava ser mantido preservado, então sempre que acontecia um problema com ele, uma tábua de madeira era trocada. Isso se manteve por anos até que todas as tábuas do antigo navio haviam sido substituídas por novas. Dessa forma, o navio ainda era o navio de Teseu ou era um objeto completamente novo. E é essa descoberta que faz com que o homem tome a iniciativa de tirar sua própria vida, atirando fogo contra seu próprio corpo. Em sua última mensagem, o Leonard declara que o Kictonauta A iria receber dados importantes e iria levar para um outro mundo após o apocalipse, que segundo ele iria acontecer no dia 22 de fevereiro de 2022 no mundo dele e no dia 1º de outubro de 2016 no mundo da pessoa que iria receber. Isso tudo é muito maluco, porém é bem interessante, principalmente por confirmar que de fato a moralidade da ADA é algo muito questionável, além de dar pra gente alguma luz sobre o que se tratam os Kictonautas. Basicamente esse vídeo também confirma pra gente que esses tais Kictonautas são algum tipo de grupo do governo ou da própria ADA que tem a capacidade de ir de um universo para o outro, como se fossem viajantes. Então basicamente faz sentido esse Kictonauta A receber os dados nessa dimensão onde o Morlin tá, para ser transmitida pra gente, talvez seja outra dimensão, sei lá, uma maluquice, enfim, bora continuar. A terceira parte do vídeo é bem curtinha, mas nela a gente volta com a história do anjo. Nela a gente vê uma fotografia do monumento a Abraham Lincoln, onde eles assumem a responsabilidade por terem matado diversas pessoas defensoras do governo americano, declarando também que iriam continuar matando todos aqueles que não os deixassem em paz. É claro que isso foi terminantemente ignorado e 20 anos depois o anjo teria sido encontrado na floresta da Babilônia. A quarta parte possui foco em uma operação do exército americano chamada de Operação Thunderbird. E, cara, por mais maluca que seja, eu não consigo mais me surpreender com nada nesse universo. De qualquer forma, o objeto do projeto era bem simples. Basicamente atrair a liberdade para a região do Grand Canyon, utilizando androides para chamar a atenção. O local iria contar com diversos False Children plantados no solo que iriam reagir à presença da liberdade. Para quem não se lembra, as False Children eram pequenas árvores artificiais que cresciam próximas às regiões afetadas pelo vidro de Gizeh e possuíam habilidades levemente parecidas com as das árvores especiais. De todo modo, o efeito do poder delas faria com que a estátua ficasse presa em uma formação de contenção que seria levada por um helicóptero até a floresta da Babilônia, aonde a liberdade iria lutar contra o anjo e ambos acabariam se destruindo. Sim, eu não tenho nem o que comentar, então vamos seguir para o momento final explosivo dessa última temporada.
Cara, com relação a essa mensagem final, não tem ideia do que chocado em descobrir que a porra da série do Alex Kansas que ninguém liga, chamada de Corner Folk, possui uma ligação direta com o Monument Myth. Porém, que caralhos aconteceu aqui? O fato é que Alcatraz Apocalipse é a conclusão de diversas plots que ainda não tinham sido concluídas. E isso meio que é o papel de todos os episódios que a gente viu hoje. No entanto, é interessante ver que a história basicamente saiu do processo de apresentar o universo pra gente e começou a conectar os elementos que foram apresentados esporadicamente. Mas essa conclusão foi um pouco aquém do esperado. Realmente foi algo que eu não estava esperando. Tudo bem, basicamente todos os eventos que foram apresentados pra gente até o momento justamente levavam a gente ao ponto no qual o mundo fosse ser destruído. Tanto que o próprio Molin cita isso, né? O Leonard fala sobre isso. E a serpente com chifres tenha sido justamente a causadora desse fim do mundo. Porém, eu sinto que as críticas que esse episódio recebeu foram justificadas. A ambiguidade excessiva e as diversas perguntas novas que surgiram dão a sensação de que esse não foi o último episódio, mas sim a apresentação de um universo completamente novo que pode ser melhor analisado e compreendido em Nixon Verso. Bom, como o vídeo deve estar mais longo do que deveria, eu vou me abster de dar minha opinião final sobre os episódios, né? Porque, enfim, eu vou só passar para os agradecimentos e vai ser basicamente isso. Muito obrigado aos nossos pombíssimos de platina, que no caso é o chinês da cabeça pontuda. Muito obrigado você, novo. Muito obrigado, camaradinha novo. Ou é antigo com outro nome, não sei. Muito obrigado mesmo assim. Muito obrigado ao Alan Sullivan, que é meu tio, por sinal. Muito obrigado a Muni. Caramba, já tá 9 meses com a gente, hein? Muito obrigado. E muito obrigado, Smile Demon. Muito obrigado a todos vocês por estarem apoiando a gente no nosso maior rank do canal até o momento. E muito obrigado também a todos vocês que estão apoiando a gente de todos os outros ranks. Muito obrigado mesmo pelo apoio, sério mesmo. Vocês estão no fundo do nosso coração e muito obrigado por confiar no nosso trabalho. E eu tenho que também lembrar disso que em certo momento o sistema de rank, os preços vão mudar. Não se preocupe, nada vai ficar mais caro, na realidade tudo vai ficar mais barato. E então, bora continuar aqui, eu tenho que pegar aqui o ritmo, que é muito obrigado Sorá por ter editado esse vídeo maravilhosamente mais uma vez. Muito obrigado, ninguém revisou esse roteiro, por isso que ele tá uma merda. Enfim, muito obrigado Roputo, seu artista do canal. E muito obrigado a você que assistiu eu até aqui o final, falando pra cacete nesse vídeo longo e maluco. Não se preocupa, o próximo vídeo sobre Nixon Verso vai sair na semana que vem. Enquanto isso, durante a semana deve sair algumas coisinhas extras, porque a gente tá com tempo livre, então tá tranquilo, não se preocupa. Eu sou o Thales do Bomba Atômica e a gente se vê na semana que vem.